Glória a Deus. Mais uma vez, saudando os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá força para prosseguir, né? Nós vamos estar falando hoje lá no livro de João. É o Evangelho segundo João. Na qual Deus colocou em nossos corações falar um pouquinho, né? Aprender mais de Deus. E é muito legal. Só esses 18 versículos que tem aqui, que eu não vou falar os 18, né? É uma maravilha, é uma bênção. Vai dizer assim, João capítulo 1. João capítulo 1. Vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não recebeu, não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Somos gratos porque Tu nos trouxe até aqui, depois de ter dado o dia e a tarde e agora essa noite, para que nós estivéssemos aqui Te louvando, Te adorando, engrandecendo e exaltando o Teu santo nome. Toma nas Tuas mãos cada vida que está aqui nesta noite, aqueles que não vieram, Senhor, que Tu venha tomar nas Tuas mãos, que Tu venha derramar da Tua graça e do Teu poder, que Tu venha nos fortalecer na Tua força, através da Tua palavra, que é o Teu poder, Senhor, que é Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Faz de mim um instrumento afinado nas Tuas mãos. Nós queremos aprender mais e mais de Ti. É em nome de Jesus que eu Te peço e já Te agradeço, certo da vitória. Amém, amém e graças a Deus, né? É muito legal essa passagem. Nossa, como é? Essa passagem que fala lá de Gênesis, né? No princípio era o Verbo. No princípio, como eu falei, são essas palavras usadas para anunciar a primeira criação de Deus, descrita lá em Gênesis, né? Capítulo 1, verso 1. E essas mesmas palavras são escolhidas aqui para caracterizar um novo início, né? Teve o início lá em Gênesis, e agora João está falando de um novo início, que é a vida de Jesus, né? Jesus estava chegando ali, o reino de Deus estava chegando, né? Quando João chegou ali anunciando as boas novas, né? Deus Pai, Ele se revelaria à humanidade em uma perfeita e completa aliança por meio do seu Filho Jesus. Na criação do mundo,
o Senhor Jesus como a palavra ou o verbo, que no grego é logos, né? Verbo e palavra é a mesma coisa, tá? É o agente responsável pela origem de tudo. No livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16, olha só. Colossenses 1,16. Vai dizer assim no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Maravilha, né, irmãos? Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, criou todas as coisas, né? Muito legal a gente aprender mais de Deus. Muitas pessoas acham outras coisas, muitas pessoas falam outras coisas, mas nós cremos na palavra de Deus, e foi Deus que através do seu Filho criou todas as coisas, né? Inclusive eu e você, né? Eu e você somos feitura dele, criação dele, para a glória de Deus. Portanto, ele coexistia como criador da eternidade, né? Do tempo e da matéria. Tudo que existe se originou com a palavra, né? Haja, Deus falava haja, e Jesus, que era a palavra, né, fazia. E é a fonte de vida contínua dele, né? Ele é a nossa fonte contínua. O Senhor Salvador pode ser chamado de a palavra, porque por meio dele a vontade do Altíssimo se manifesta em nós, né? E é muito legal que os outros evangelhos, eles também chamam Jesus, né, de outra forma. Olha só, cada evangelho enfatiza a característica fundamental do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. No livro de Mateus, Mateus apresenta o Senhor Jesus como um rei, né? Eu não vou abrir lá, mas se você quiser depois ler em casa, Mateus 1:1, né? Se você ler, vai dizer que lá ele era o filho de Davi, né? Viria o filho de Davi. Então Mateus apresenta ele como um rei, né? No livro de Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo, né? Marcos 10:45, como ele veio para servir. No livro de Lucas, Lucas apresenta ele como filho do homem, Lucas 12:8. Mas João mostra como Deus, focando assim na filiação divina e não na genealogia da terra, né? Os três outros fizeram uma genealogia terrestre, né? E apresentaram ele como rei, como servo e como filho do homem. Mas João mostra como Deus, tá? Na genealogia e filiação divina e não na genealogia humana. E assim o Messias se manifestou ao mundo como a palavra materializada, né? O Messias, aqui João apresentando o Messias, a palavra, o verbo, materialmente. Isso significa que, da mesma forma que expressamos nossos pensamentos por meio de palavra, o Senhor Jesus, né, que é a palavra encarnada, revelou aos homens os pensamentos mais profundos do Altíssimo, né? Jesus, ele veio em carne, se manifestando a glória de Deus, né? Colocando os pensamentos de Deus, expondo para nós vir aprender de Deus, né? Quem poderia mais ensinar nós, né? Jesus, que estava lá com Deus, né? E veio agora, se manifestou em carne e veio nos ensinar. Por isso que é bom a gente ler a palavra, que a gente aprende mais de Deus, né? Nós estávamos conversando e nós chegamos numa parte da conversa que as pessoas acalmaram os ânimos, né? Acalmaram os ânimos porque queriam um pegar o outro, né? Mas teve uma hora que acalmou os ânimos. Por quê? Porque conheceu Jesus, né? E aí conheceu a mente de Jesus, né? A mente de Jesus é perdoar, é arrepender, né? E a gente está assim, hoje também me deu uma vontade de explodir, mas aí eu me lembrei, falei, não,
deixa inflar, vai inflar, vai esvaziar, né? E é porque eu queria explodir, porque as pessoas estavam confundindo a minha cabeça, né? E teve uma hora que eu falei, poxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas depois eu falei, não é isso. Aí, sabe, vou parar, deixa quieto. Né? Isso eu pensando comigo antes de tomar alguma atitude. E graças a Deus eu parei, porque realmente as pessoas queriam me confundir, mas nós aprendemos a palavra, que é o fruto do Espírito que nós temos que ter. É isso que Jesus veio ensinar, né? O fruto do Espírito, o que realmente Deus quer com cada um de nós. Né? Essa coisa, né? É o que Deus quer. Louvado seja Deus. O verso 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a criação e o seu propósito, tudo o que existe se originou com o Senhor Jesus, a palavra que verbalizou e concretizou os decretos de Deus. No livro de Hebreus, eu ia falar Hebreu, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 10, Hebreus 1:10 vai dizer assim: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Né? Então, no livro de Hebreus, um autor desconhecido vem falar que Jesus, o Senhor, né, que fundou a terra e os céus, são obra das mãos de Deus. É maravilhoso esse testemunho, essa testificação da Bíblia, né, falando que Deus é o Criador realmente de todas as coisas. Isso é para quem crê, né? Realmente isso é para quem crê. Quem não crê, irmãos, não vai crer, vai achar que o mundo foi feito de uma explosão, né? O mundo, que Deus nada, o mundo foi feito de uma explosão. E aí eu falei, essa explosão é uma benção de Deus, porque explosão, que eu saiba, explode, destrói tudo, né? E uma explosão que deixou tudo no lugar, que fez tudo perfeito, é obra de Deus, não tem como correr. É Deus, irmão, porque a explosão destrói tudo. E se a explosão fez tudo isso direitinho, é porque é a mão de Deus mesmo. Com isso, tudo foi feito para atribuir glória a Ele, a Deus, e assim toda a criação se tornou sua herança perpétua. Ainda lá no livro de Hebreus, no mesmo capítulo, só que no verso 2, o verso 2 do capítulo 1 vai dizer assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Né? Então, Ele é o herdeiro de tudo e nos fez co-herdeiros junto com Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e nós somos dele, irmãos. Nós somos feitos para o louvor e glória desse Deus. A gente sabe que a gente pode buscar muitas outras coisas, mas nós nunca vamos ficar satisfeitos. Vai haver sempre um vazio dentro de nós. Nós vamos querer preencher esse vazio com outras coisas, mas nós nunca vamos conseguir, porque esse vazio é um vazio de Deus, para quem não anda com Deus, né? Mas nós não, nós somos preenchidos com Deus. A palavra de Deus nos fortalece, nos enche. Nós, como diz o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada tenho falta, né? Ou nada me faltará, algumas versões, né? É muito legal que eu peguei umas versões mais do hebraico, e então nada me falta, porque o Senhor, Ele é tudo para nós, né? O pastor lá nosso de Araçatuba, ele fala assim: tem gente que é tão rica, que só tem dinheiro, só tem dinheiro, não tem paz, não tem felicidade, não tem amizade, não tem outra coisa, irmãos. É tão rica que só tem dinheiro. Mas nós não temos dinheiro, mas temos o Senhor e Salvador, que nos dá tudo, que nos conforta, que nos dá graça para prosseguir andando nessa terra de vivente enquanto nós estivermos aqui. Portanto,
a grandeza do universo manifesta a grandeza do seu autor e ecoa a sua potente voz, né? O universo, ele ecoa que Jesus é o Senhor, sabe? Eu fico observando que uma noite nunca impediu um novo dia, né? A noite vai embora e o dia vem. O dia vai embora e a noite vem. Ninguém impede ninguém. É a natureza feita por Deus, que fez muito tão bem feita. As ondas do mar, elas param ali, né? Elas não vêm. Já pensou se elas viessem, ia invadir tudo, mas Deus deu ordem na sua criação e elas obedecem e elas ecoam a voz de Deus, a potente voz de Deus. O verso 5 vai dizer luz e trevas, né? Louvado seja Deus. Ele é a luz que resplandece nas trevas, né? A luz e trevas, elas são o oposto, né? São opostas entre si, não somente por sua manifestação física, mas também por sua representação na vida espiritual, né? Tanto no físico e na representação espiritual, trevas e luz são o oposto, né? São o oposto. O Senhor Jesus é luz e vida, enquanto o diabo é trevas e morte, né? Olha só, 1 João capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 1, versos 5 e 6. Vai dizer assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Louvado seja Deus, né? Esse Deus maravilhoso, que fez, ele que fez essa divisão, né, de luz e trevas, noite e dia. Louvado seja Deus, né? E a Bíblia nos relata isso, que Deus é luz, né? E se ele é luz, nós temos que andar na luz. Se dizemos que somos de Deus e andamos nas trevas, somos mentirosos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, portanto, como luz, ele resplandece nas trevas, ilumina e liberta os pecadores presos ao mal, né? Somente o Senhor Jesus é que pode libertar aqueles que estão presos nas trevas. Não existe remédio, não existe casa de recuperação, não existe nada que possa trazer libertação para uma pessoa que está andando na treva, nas trevas, que está no escuro, que está no mundo mal. Somente Jesus, que é luz, é que pode iluminar, é que pode abrir os olhos dessa pessoa. Mas eu creio que também ela tem que querer, né? Ela tem que querer, senão é complicado. Contudo, quando o Redentor se revelou ao mundo, não foi compreendido, nem bem recebido, semelhantemente ao que aconteceu no passado. Muitos se defrontam com o impacto da luz irradiada pela palavra de Deus e reagem a ela com desprezo, pois amam as trevas. A verdadeira e a única maneira de revelar e curar a cegueira espiritual é a luz, irmãos. É a verdadeira luz, é a única coisa, a única maneira, é a única maneira. Louvado seja Deus. Aqueles que permitem que os raios de luz das Escrituras Sagradas penetrem nas suas trevas interiores se libertam da ignorância, da perversidade e da maldade. Exatamente. Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer transformar vidas e corações, mas as pessoas querem ficar nas trevas, achando que as trevas é o melhor. Eu sempre digo e sempre vou dizer, a minha vontade só me levou para onde eu não queria. Eu fui para a cadeia, parei na cadeia, era a minha vontade de ir para a cadeia? Não, mas a vontade do que eu fazia me levou para a cadeia, né? E muitas outras coisas, quando eu fui parar, que eu não queria estar, e a minha vontade me levou a isso. Mas quando a luz de Jesus, ela brilhou em mim, ela clareou meus olhos, tirou as escamas dos olhos, iluminou o meu caminho, como a Bíblia diz, que Ele é a luz, né, que ilumina todo o homem. Louvado seja Deus, Ele é a luz. Verso 8,
né, vai dizer que João não era luz, mas testificava da luz, ou seja, a verdadeira luz. João Batista, pode parecer estranha a ideia de que Deus precisa de pessoas para dar testemunho. Vai ser estranho, né? É estranho também um anjo pregar o Evangelho, né? A pessoa, um anjo descer na minha frente para falar de Jesus, eu tinha um infarto, né? Descendo, como diz lá em Isaías, com 6 asas, voando, né? Ia ser estranho. Louvado seja Deus. Mas Deus, Ele usa aqui João Batista para ser testemunha. É estranho, né? A seu respeito, ou para preparar o caminho para as suas ações. Mas Ele faz isso com a finalidade de nos alcançar. O testemunho de alguém semelhante a nós mostra o real valor da fé e nos faz crer que o Senhor estará ao alcance de todos. É por isso que Ele usa nós para testemunhar da luz também, né? João abriu o caminho ali, né? Apresentou Jesus, e nós também somos testemunha vivo de Jesus Cristo, né? O nosso testemunho vai trazer outras pessoas para a luz também, porque o nosso testemunho é fiel e verdadeiro. Houve uma transformação de vida, e quando isso acontece, Deus nos usa realmente para fazer isso. Assim foi com João Batista, o responsável por preparar o caminho do rei e proclamar a sua chegada ao mundo. Embora sua missão fosse um privilégio, João Batista não se vangloriou, antes soube se posicionar com modéstia. O servo do Altíssimo tem privilégio e responsabilidade de dar testemunho do seu Senhor. Por isso deve compreender que a sua conduta pode influenciar as escolhas de uma pessoa quanto à sua entrega a Deus e quanto ao seu destino eterno, né? João, ele poderia se vangloriar: eu sou o cara, eu fui escolhido por Deus para trazer, anunciar o Messias que está chegando, o reino de Deus aqui na terra. Mas João não, né? João não. O que dá tristeza é de ver muitos pregadores, muitos irmãos que começaram bem, começaram legal a caminhada, e aí foi tendo evidência, ficando em evidência, foi ficando conhecido, e começou a achar que os dons é dele, que tudo é dele, que tudo é para ele, né? E Jesus nada, e foram esquecendo de Jesus. Mas não, João tinha tudo, né? Mas ele não se vangloriou, ele não se exaltou, ele soube se colocar no seu lugar, porque ele sabia que era muito importante. É muito importante o nosso comportamento. Tem pessoas que vão chegar a Jesus, né, sem a gente abrir a boca, só de ver o nosso comportamento, só de ver a nossa transformação. Nós somos uma Bíblia ambulante, nós somos transformados pelo poder da palavra, pelo poder de Cristo. Por isso nós devemos dar testemunho. Nós não queremos ouro nem prata, nós queremos a graça de Deus, que é o importante, como Jesus falou para o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta, né? A minha graça te basta. Falou em oração, né? Ele buscando a Deus e falando com Deus para curar, e Deus falou para ele: a minha graça te basta. E é o que nós queremos, a graça de Deus, para nós proclamarmos o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. E o versículo 9 vai dizer que ali estava a luz verdadeira, né? Conforme profetizado em Isaías 60, verso 1, lição de casa: a vinda do Messias faria com que os seus raios de luz resplandecessem sobre o entendimento humano, promovendo a fé pura. Isso significa que aqueles que são iluminados com essa fé são guiados para fazer a vontade de Deus. Foi aberto o nosso entendimento, nós percebemos que nós não somos nada, que Jesus é tudo, né? E nós entendemos isso, e hoje nós somos guiados por Cristo, né? Fazemos a vontade de Deus, queremos mais e mais de Deus, né? O mundo aí fora está fazendo a sua vontade, mas nós queremos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Por essa razão,
desenvolve segurança e confiança para andarem na exclusiva dependência de Deus. Nós somos dependentes de Deus, né? Nós queremos mais e mais de Deus. Muitos rejeitam a Deus, né? Muitos rejeitam a Cristo, a sua palavra. Vai dizer aqui no verso 10 e 11: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Louvado seja Deus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Duas folhinhas para frente, no capítulo 3, verso 19, a palavra de Deus vai dizer assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Louvado seja Deus. Amar as trevas, hein? Meu Deus, que coisa! Amar as trevas. A única razão que leva uma pessoa a padecer eternamente é o seu amor pela vida pecaminosa, né? A vida pecaminosa, o amor que as pessoas têm pela vida pecaminosa é o que vai fazer as pessoas padecer eternamente. Não é momentaneamente, porque elas amam as trevas, elas amam a vida pecaminosa, então elas vão padecer eternamente. A luz é o próprio Deus revelado por meio da sua palavra e dos seus filhos. Embora seja tão preciosa, essa luz tem sido desprezada por aqueles que amam as trevas, pois não querem que os seus pecados sejam expostos. Por essa razão, quem vive nas trevas é atraído por outros que também estão na escuridão, né? Um abismo chama outro abismo, né? Às vezes as pessoas querem até sair das trevas, mas aí vem outro amigo, né? E já arrasta novamente para fazer as coisas erradas. Por quê? Porque eles rejeitam a palavra de Deus. O Senhor Jesus veio ao mundo, né? Criado por Ele e para Ele, mas sua maior criação, o homem, não o reconheceu. Tamanha era a sua falta de entendimento espiritual, a falta de entendimento espiritual do ser humano. Uns dizem que o inferno é aqui, outros dizem que não existe vida após morte, e muitas coisas as pessoas dizem, né, por falta de entendimento espiritual, por falta de rejeitar a palavra de Deus, por falta de rejeitar Jesus, que é o novo e vivo caminho que nos leva até Deus. Israel lia a respeito do Messias e aguardava a promessa da sua chegada com expectativa. Contudo, quando ele veio, seu povo escolhido e resgatado o rejeitou. Israel sabia da vinda do Messias, estava na expectativa da vinda do Messias, mas quando ele veio, rejeitaram ele, né? A gente sabe por que eles rejeitaram, mas isso já é outro tema, né? Já é outro tema. Mas louvado seja Deus, porque a palavra se estendeu a nós também, e nós hoje estamos aqui. Louvado seja Deus. O verso 12 vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Podemos dizer o DNA divino, né? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, nos concedeu o poder de termos esse mesmo privilégio, né? Por causa dessa rejeição. A rejeição do povo de Israel nos dá esse direito, esse privilégio, essa honra, essa dignidade, por meio do seu nome, Jesus Cristo. Portanto, a família do Altíssimo jamais deixa de receber filhos dentre todas as nações, povos e gerações. A rejeição dos judeus a Jesus, o Messias, promoveu a mensagem da salvação a toda a humanidade. Aí eu louvo a Deus por isso, que o povo rejeitou por falta de entendimento. E lia as Escrituras, alguns estiveram com ele,
e não conseguiram entender nada. Assim, em todas as épocas, pessoas que não são descendentes naturais de Abraão, mas têm se rendido à fé genuína no enviado de Deus e passam pela experiência do novo nascimento, né? Tem que nascer de novo, recebem o direito de se tornar filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Portanto, a crença de que todos são filhos de Deus, inclusive aqueles que estão caídos no pecado, não tem fundamento. Não existe essa coisa, eu também sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e realmente se arrependem e têm um novo nascimento, nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Louvado seja Deus, esse Deus que nunca foi visto por alguém, né? Mas o Filho unigênito está no seio do Pai e esse nos revelou, né? Esse é o unigênito do Pai. O unigênito é o único, né? É o único, mas por causa desse unigênito nós somos filhos também de Deus, né? E somos co-herdeiros em Cristo Jesus, que é o herdeiro, como nós vemos aqui. A sublime glória do Senhor Jesus é descrita no privilégio de ser o único Filho de Deus, mas Ele abre mão dessa exclusividade para conceder esse direito de relacionamento com o seu Pai às pessoas, a fim de que elas também possam tê-lo como Pai. A expressão vivos à glória significa que ninguém jamais havia visto o Altíssimo ou contemplado a plenitude da sua glória até então, mas na manifestação do seu Filho, a glória e o resplendor divino foram revelados na sua totalidade. Porém, mesmo tendo toda a majestade do Pai, o Senhor Jesus se submeteu à forma humana, assim, em graça e em verdade, se manifestou cheio de bondade, mansidão, simplicidade, favor em prol dos homens, né? Ele se fez carne, habitou entre nós, abriu mão de ser exclusivo e deu essa exclusividade, esse privilégio para nós. Louvado seja Deus. Deus nunca foi visto por alguém. Patriarcas e profetas do passado, como Abraão, Moisés, haviam ouvido a voz de Deus, ou visto manifestações, teofania, né, que se chamam simbólicas da sua presença, como coluna de fogo, de nuvem, né, por exemplo, mas porém jamais viram a sua face. Era impossível que os seres humanos vissem o Todo-Poderoso e sobrevivessem, mas essa barreira intransponível foi removida pelo Senhor Jesus, e assim ele se tornou conhecido. O Filho era e é a expressão exata do Pai, de modo que a sua manifestação física possibilitava que quem o visse contemplasse também o Altíssimo. A posição do Senhor Jesus no seio do Pai prova sua intimidade permanente com Ele. Por isso, somente o Filho pode narrar com perfeição tudo sobre o Pai e sobre o reino dos céus, né? O Filho se revelou a nós. Hoje nós fazemos parte deste reino, esse reino que já está aqui na terra, esse reino que nós podemos contemplar, porque o Senhor ele está aqui no nosso meio, o Senhor está conosco. A Bíblia diz que estarei convosco todos os dias. Todos aqueles que se arrependem e se achegam a Deus de todo o coração se tornam filho de Deus. Cristo é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. O Verbo que se fez carne e habita entre nós, né? Ele habita entre nós e nós aguardamos, por isso que nós cantamos: ora vem Senhor Jesus, Maranata, porque Ele vem buscar aqueles que se renderam a Ele, aqueles que realmente se converteram a Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, fique com essa palavra e que o Espírito de Deus fale melhor em cada coração. Vamos estar orando aqui, estender as mãos aqui, os nossos pedidos. Pai amado, Filho de Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esses pedidos que aqui tem, Senhor,
esses pedidos que estão aqui na mesa, Senhor, fotografia, Senhor, o nosso sobrinho neto, Deus, eu sei que Tu vai mover o sobrenatural na vida dele, ó Deus, que ele vai dar, porque eu já vi, Senhor, já vi a medicina falar que pessoas não iam andar, e não iam andar, que não ia isso, não ia aquilo, e Tu fez ao contrário da medicina, e nós cremos que como Davi, Lucas vai ser a mesma coisa, Senhor, e vai nos surpreender, vai mover o sobrenatural na vida do nosso sobrinho neto, Senhor. Toma nas Tuas mãos cada pedido, Senhor, cada pedido, toma nas Tuas mãos esse ministério, Senhor, os pastores aqui, pastor Valdemir, a missionária Cristina, a pastora Adriana, o pastor Álvaro, Senhor, a missionária Néia, todos os membros dessa igreja, toma nas Tuas mãos, derrama na Tua graça, do Teu poder, cada pedido ali, Senhor, porta de emprego, Senhor, é causa na justiça também, Senhor, nossa causa na justiça ali, Senhor, que Tu venha tomar nas Tuas mãos, que aqueles advogados venham de se enrolar, Senhor, que o juiz também venha decretar ali, que nós vamos ter favorecimento também, nós somos sobrinho neto, Senhor, toma nas Tuas mãos nossas causas também, todas as causas, todos os pedidos, em nome de Jesus, nos leva na Tua graça, na Tua paz, na Tua segurança, nos dando uma noite de sono de justo, um sono reparador, e sendo da Tua vontade, ó Deus, nos desperta para um novo amanhecer, que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.